Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Todas as semanas, sempre a esta mesma hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Os cristãos do Egito ainda estão em estado de choque com o terrível atentado terrorista que provocou a morte a quase 3 dezenas de pessoas, entre os quais algumas crianças, na passada sexta-feira, dia 26 de maio. Este verdadeiro massacre ocorreu quando um grupo de cristãos viajava em 3 pequenos autocarros na província de Minya, no sul do Egito, para o mosteiro de São Samuel, o Confessor. Durante o trajeto, homens armados que se disfarçaram usando fardas militares emboscaram os veículos em que viajavam os cristãos, atacando-os depois com armas automáticas. Resultado, 29 mortos e algumas dezenas de feridos. O Papa Francisco exprimiu desde logo a sua proximidade à comunidade copta ortodoxa no Egito, por mais este ato feroz de violência. Numa dessas intervenções, o Santo Padre lembrou que as vítimas, entre as quais algumas crianças, eram fiéis que se dirigiam apenas a um santuário para rezar e foram mortos depois de se terem recusado a renegar a sua fé cristã. Este massacre que ocorreu no dia 26 de maio, na província de Minya, é apenas o mais recente ataque contra a comunidade cristã no Egito. Desta vez foram 29 mortos. Em abril, outras 45 famílias ficaram enlutadas em 2 atentados que ocorreram em igrejas no domingo de Ramos. O horror parece não ter limites. Ainda há cerca de um mês, o Papa Francisco esteve no Cairo, numa viagem que foi um sinal de paz, um sinal da urgência de paz para o Egito e para o mundo. Uma viagem onde afirmou que o único extremismo permitido é o da caridade. Catarina, este bárbaro ataque agora é bem um sinal revelador da situação terrível em que se encontram os cristãos neste país. De facto, Paulo, os coptas, é assim que são conhecidos os cristãos no Egito e que são apenas cerca de 10% da população e, como disse muito bem, este ataque vem demonstrar como vive, esta forma difícil, como vive esta comunidade tão pequena. E se nós olharmos para a forma como estes ataques têm sido feitos, nós percebemos que há um claro alvo a atingir e os cristãos são esse alvo, porque estes ataques não ocorrem em praças públicas, em espaços públicos, onde toda a comunidade, toda a população será atingida. São, de facto, em locais, em igrejas, portanto, o alvo, claro, são os cristãos, e nós percebemos como também é difícil neste momento a vida desta comunidade, porque só nos últimos meses já morreram cerca de 7 dezenas de pessoas, e além disso, nós temos que perceber que o último ataque foi em abril, no domingo de Ramos, quando houve um ataque quase em simultâneo em 2 igrejas, e o anterior ataque tinha sido em dezembro. Além destes atos de por terror, tem-se registado também uma vaga de atentados e de assassinatos na região do Sinai, que têm provocado também um êxodo assinalável da comunidade cristã que reside nesta região do Egito. Este novo atentado, a palavra mais correta é mesmo massacre, ocorreu na sexta-feira, dia 26 de maio, e é um sinal claro de como os extremistas islâmicos têm, de facto, a minoritária comunidade cristã na mira. O Papa Francisco, como vamos escutar já de seguida, exprimiu desde logo a sua proximidade à comunidade copta do Egito, por mais este ato feroz de violência. Vamos agora recuperar essas palavras. Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza al caro fratello. Caro irmão, o Papa Tuardos II e a toda a nação egípcia, que há 2 dias foi vítima de mais um ato feroz de violência. Che 2 giorni fa ha subito un altro atto di feroce violenza. Le vittime, tra cui anche bambini, sono fedeli che si recavano a un santuario a pregare e sono stati uccisi dopo che si erano rifiutati di rinnegare la loro fede cristiana. Signore, accolga nella sua pace questi coraggiosi testimoni. As vítimas, entre as quais crianças, são fiéis que se dirigiam a um santuário para rezar e foram mortos depois de se terem recusado a renegar a sua fé cristã. O Senhor acolha na sua paz estes corajosos testemunhos, estes mártires, e converta o coração dos terroristas.
di lunedì scorso a Manchester, dove tante giovani vite sono state crudelmente spezzate. Sono vicino ai familiari e a quanti ne piangono la scomparsa. Há pouco, a Catarina recordou que só nos últimos meses perderam a vida quase 7 dezenas de cristãos em atentados em igrejas no Egito. Mas esses ataques, infelizmente, não são apenas de agora. Façamos uma breve viagem no tempo. Fevereiro de 2015. O mundo assistiu então, horrorizado, às imagens de 21 homens a serem degolados numa praia da Líbia. Eram todos egípcios que se encontravam ali como trabalhadores estrangeiros. Estavam todos ajoelhados junto à água. Estavam todos vestidos de cor de laranja, com as mãos amarradas atrás das costas. Antes de serem degolados, alguns destes homens, eram todos cristãos egípcios, estavam a rezar. Um deles, no instante em que a faca começa a penetrar na pele do pescoço, estava a dizer Jesus, naquela que foi a derradeira oração antes de entregar toda a sua vida a Deus. Um desses 21 cristãos egípcios, Samed Salah, era casado e tinha filhos. Tanto ele como todos os outros eram muito pobres, por isso tiveram de emigrar. Agora vamos escutar o testemunho de Maryam, a viúva de Salah. Ouça com atenção, pois, como ela vai dizer já de seguida, é a esposa de um mártir. Sou Maryam, a esposa de Sameh Salah. Dou graças a Deus. Não estou triste de todo porque o meu marido morreu como um mártir. Não foi um acidente. Dou graças a Deus Nosso Senhor por proteger a minha filha. Dou graças a Deus porque, desde que nós casamos, Sameh tinha o hábito de falar-me de Deus, dos milagres. É por causa dele que amo a Deus. Não voltar a vê-lo será difícil e continuará a ser duro até ao fim da minha vida, mas não estou triste. Estou orgulhosa da nossa religião, cristianismo. Como cristãos, tudo aquilo que passou leva-nos a sentir-nos orgulhosos da nossa religião. Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, flagelado e torturado por nós. Assim, nós podemos resistir a tudo isto. Também nós podemos verter algumas gotas do nosso sangue por Ele. Podemos fazê-lo e podemos resistir. É nossa responsabilidade como cristãos de preservar a nossa fé. E esperamos morrer como eles, pois não é a morte, é o martírio. Foram torturados. Deus fortaleceu a sua fé porque precisavam naquele preciso momento. Resistiram como leões. Deus queria que estivessem com Ele no céu. Não estou triste e não estarei jamais. Sou a esposa de um mártir. Não mereço estar triste. Deus não abandona nunca a ninguém. Nós, como cristãos, somos muito fortes. Não fomos aniquilados. O facto de ficarmos em casa não significa que estejamos tristes. Estamos orgulhosos deles. Este massacre de cristãos de que estamos a falar ocorreu apenas 3 dias depois de um outro ataque por grupos jihadistas numa cidade das Filipinas. Cerca de 500 terroristas entraram na cidade de Marawi, exibindo bandeiras pretas do autoproclamado Estado Islâmico, tendo queimado 2 escolas, diversas residências e igrejas e libertado os detidos que se encontravam na prisão local. A maior parte dos cerca de 200 mil habitantes de Marawi abandonaram a cidade, mas cerca de 3 mil não conseguiram fugir e ficaram como que encurralados entre os militantes jihadistas e os militares do exército filipino. No momento em que estamos a gravar, desconhece ainda a sorte do padre Teresito Suganov e de outros 15 católicos sequestrados por terroristas islâmicos nessa terça-feira, dia 23 de maio, nessa cidade de Marawi, nas Filipinas, apesar de recentemente ter sido divulgado um vídeo pelos jihadistas em que o sacerdote aparece diante de um grupo de casas destruídas. Visivelmente abalado, o padre Chito, como também é conhecido, pede ajuda ao presidente Duterte para parar com as operações militares. Este vídeo mostra um homem ameaçado numa região destruída pelos combates e onde se escutam, por vezes, disparos de armas. Catarina, este vídeo vem dar peso às palavras do bispo Edwin de la Peña, que diz que os terroristas irão usar, provavelmente, os reféns como escudos humanos. Precisamente, Paulo. O bispo Edwin de la Peña, que dirige a prelazia territorial de Marawi, disse em declarações à agência Fides que o exército está envolvido numa luta de porta a porta. E tanto o exército como o próprio presidente Duterte já disse que não há qualquer negociação com os terroristas. E por isso, este bispo diz mesmo que está muito preocupado, está seriamente preocupado com o que irá acontecer tanto
tanto ao padre Trazid Suganov como aos outros reféns católicos, aos 15 reféns católicos que estão com ele. Catarina, de facto há muito poucas informações sobre o que está a passar efetivamente no terreno, mas o bispo avançou com a possibilidade dos terroristas poderem usar o padre e os outros reféns para tentarem se escapar ao cerco do exército. Precisamente, Paulo, e o vídeo mostra um pouco essa situação e o bispo de La Penha afirma que provavelmente os terroristas poderão usar tanto o padre como os outros reféns como escudos humanos. Ele diz que não sabe efetivamente onde é que eles estão, mas acha que os sequestradores vão usá-los como escudos humanos para também tentarem salvar-se eles próprios. Não é? Nessas declarações, o bispo sublinha a forma extremamente violenta com que os terroristas atuaram nessa terça-feira, no dia em que atacaram a cidade de Marau e entraram exibindo as bandeiras negras do autoproclamado Estado Islâmico. Sim, Paulo, e ele diz inclusive que logo na altura 9 fiéis foram mortos, logo nas primeiras horas do ataque, e posteriormente os seus corpos foram colocados à entrada da cidade. Para este bispo, o Dom Edwin de La Penha, os terroristas são extremamente violentos, são muito violentos e ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer e por isso o bispo diz que está tudo nas mãos de Deus. Obrigado, Catarina. Este ataque é bem revelador da força que os grupos islâmicos radicais gozam nesta região, no sul das Filipinas, onde pretendem, aliás, instaurar um califado. E deixou, obviamente, preocupados todos os filipinos que vivem em Portugal. Aliás, ainda na semana passada, um novo ataque que ocorreu em Manila veio provocar mais de 30 mortos e vem aumentar estes receios. Nós fomos ao encontro do padre Jovito Osalvo, de 38 anos, que vive em Portugal desde há uma década. Ele é também, e desde há 9 anos, o capelão da comunidade filipina no Patriarcado de Lisboa. Pois o padre Jovito acompanha, como é óbvio, a par e passo a evolução dos acontecimentos no seu país e numa entrevista em exclusivo, gravada na sede da AIS em Lisboa, ajudou-nos a compreender melhor o que se está a passar nas Filipinas e que é, para não nos esquecermos disso, o país católico mais populoso da Ásia. Este ataque que ocorreu na cidade de Marau traz, digamos assim, para a atualidade a questão da tentativa, digamos assim, de independência de uma região no sul das Filipinas por um grupo radical islâmico que quer instaurar na zona de Mindanao um califado. Acredita que este ataque agora significa que há uma nova movimentação, digamos, destes grupos radicais? Sim, ouvi a notícia das Filipinas que mesmo o presidente do país disse que este grupo, porque temos dois grupos, Maute e este Abu Sayyaf, são dois grupos que estão aliados com o Estado Islâmico. E mesmo o presidente disse que estes dois grupos querem independência, querem uma província islâmica. Acredita que isso alguma vez poderá vir a acontecer? Será possível isso alguma vez vir a acontecer? Mesmo os muçulmanos não querem. E denunciaram este ataque em Marau. Há um dado que apresenta uma certa surpresa neste ataque que ocorreu agora, porque entretanto já houve uma reação dos militares, houve alguns dos rebeldes islâmicos que foram mortos, e depois conseguiu-se demonstrar que alguns destes terroristas eram estrangeiros, não eram filipinos. E pela primeira vez introduziu-se esse dado novo, ou seja, a luta pela independência, pela criação de um califado no sul das Filipinas, pela primeira vez envolve já combatentes de outros países. Considera que isto significa que há uma internacionalização, digamos, desta luta? Agora porque o país é um arquipélago e estamos perto da Indonésia, da Burma e da Malásia, portanto, essas pessoas sim, passam no mar, no oceano e tudo. E porque às vezes temos dificuldade dessa segurança e
acho que o governo também tem dificuldade para ver quem entra, quem sai nas ilhas. Falou na proximidade com a Indonésia. Sim. Estamos a falar a Indonésia, que é o país muçulmano mais populoso do mundo, sim, e as Filipinas, que é o país católico mais populoso da Ásia. E na Indonésia verificou-se agora muito recentemente a prisão do governador cristão de Jakarta por causa de um crime de blasfémia. E o que é que se verificou nesse caso? Que há uma espécie de uma radicalização da opinião pública naquela região, pelo menos, na província de Aceh, em que digamos, que querem também uma prática muçulmana mais radical. Acha que está a haver ali nesta região, portanto, de alguma maneira, uma radicalização do mundo muçulmano? Não em geral, mas só específico que posso dizer, porque nem todos querem esta radicalização muçulmana, digamos. Mas há episódios que apontam nesse sentido. É verdade. E sente isso como uma preocupação? Claro. Não sou eu, mas todos os meus compatriotas sentem essa preocupação. Olá de novo. A reconstrução dos povoados cristãos na planície de Nínive, no Iraque, é uma boa notícia. São cerca de 13 mil casas cristãs, 669 das quais que foram completamente destruídas pelos jihadistas. Recentemente realizou-se uma cerimónia que marcou o início dessa enorme tarefa que é essencial para se assegurar a presença dos cristãos na região. O secretário-geral internacional da Fundação AIS, o Filipe Ozores, esteve nessa cerimónia e fez questão de sublinhar a importância desta reconstrução das casas e das vidas. No fundo, é disso que se trata dos cristãos na planície de Nínive, no Iraque. Queridos irmãos em Cristo, precisamos de agir agora para que os cristãos possam permanecer no Iraque, nas planícies de Nínive e aqui em Karakosh. Todos tiveram fugir do ISIS. O ISIS foi derrotado. Esta é a oportunidade histórica para garantirmos que o cristianismo possa permanecer no Iraque e 2000 anos de história não sejam apagados. Foi Filipe Ozores, o secretário-geral internacional da Fundação AIS, a destacar a importância desta iniciativa da reconstrução das casas dos cristãos na planície de Nínive, no Iraque. Há datas que ficam de facto para a história. Em agosto de 2014, os jihadistas invadiram, perante a indiferença quase do mundo, a região da planície de Nínive, expulsando das suas casas milhares de famílias cristãs. Em maio de 2017, com o apoio da Fundação AIS, iniciou-se a reconstrução dessas casas. Vamos agora, com a ajuda da Pilar Rocha, ficar a conhecer melhor esta iniciativa que vai devolver a esperança a milhares de famílias cristãs. Os olhos voltaram a encher-se de lágrimas nos rostos de tantos cristãos no Iraque. A cerimónia que marcou o início da enorme operação de reconstrução de casas dos cristãos da planície de Nínive, na segunda-feira, dia 8 de maio, foi muito simples, embora carregada de significado. Os proprietários das primeiras 105 habitações, destruídas totalmente ou parcialmente pelos jihadistas e que vão agora ser reconstruídas, receberam uma pequena oliveira para plantarem nos seus quintais como símbolo de paz e de reconciliação. Em agosto de 2014, os jihadistas ocuparam a região da planície de Nínive e obrigaram milhares de famílias a fugir com a roupa que traziam vestida. As suas casas foram depois identificadas uma a uma, marcadas com um símbolo, apontadas a dedo. Nada foi poupado. Agora, com a expulsão dos jihadistas, os cristãos precisam de ajuda de novo, mas o regresso só será possível quando as suas casas estiverem habitáveis. No dia 8 de maio, numa cerimónia muito simples, iniciou-se esse complexo processo de reconstrução. Nessa cerimónia, Filipe Ozores, secretário-geral internacional da Fundação AIS, entregou a cada uma dessas famílias uma pequena oliveira. Estas oliveiras vão agora ser plantadas junto às suas casas. É a resposta da paz e da tolerância ao ódio e à crueldade. O objetivo é ambicioso: devolver quase 13 mil casas destruídas pelos jihadistas na planície de Nínive às respectivas famílias cristãs. Azahar Naisan Sakat é um dos que nunca mais vai conseguir esquecer esses dias de agosto de 2014, quando milhares de cristãos foram obrigados a fugir das suas terras. Ainda hoje essa memória assusta.
Ainda hoje se esvai em lágrimas quando recorda tantas pessoas que ficaram de mãos vazias apenas por serem cristãos. Já passaram quase 3 anos. Parece que foi ontem. Naisa Isaac é médico. Tem 46 anos e, tal como a maior parte destes cristãos, também ele fugiu para Erbil. Nesta cidade, no Kurdistão iraquiano, Naisa abriu 2 centros médicos para auxiliar os deslocados que, como ele, perderam tudo o que tinham. Agora o Dr. Naisa só deseja uma coisa: levar uma vida normal, regressar a casa, à rua onde sempre morou, ao convívio com os vizinhos, os amigos. Por isso, a notícia de que a reconstrução das aldeias cristãs vai iniciar-se encheu-o de felicidade e por isso só tem palavras de agradecimento para os benfeitores da AIS. A Fundação AIS tornou possível para nós a esperança de que poderemos regressar a nossas casas e às nossas igrejas e levar vidas normais outra vez. Só quem passa pela violência mais inimaginável é que compreende a enorme felicidade de se poder levar apenas uma vida normal. Agora vamos até à República Centro-Africana. Vamos ao encontro do padre Xavier Arnaud Fagba. No Egito ou nas Filipinas, como já vimos aqui neste programa, os cristãos são mortos, massacrados ou sequestrados por jihadistas, por muçulmanos radicais. Mas neste país africano, porém, há cristãos, como o padre Xavier, que têm procurado salvar centenas, milhares de muçulmanos que têm sido atacados nas últimas semanas por multidões enfurecidas. Esta é uma história que precisa de ser contada. Vou contar um episódio que sucedeu nesta paróquia relacionado com a crise no nosso país. Desde 2012 que na República Central Africana graça a uma guerra civil que já provocou milhares de mortos e mais de 400 mil desalojados. Violence occurs between predominantly Muslim Salaka rebels and the anti-Balaka militia, allegedly Christian, although church leaders contest the exclusively Christian character of such groups. A violência ocorre sobretudo entre os rebeldes muçulmanos Seleka e a milícia dos anti-Balaka, alegadamente cristãos, embora os líderes da Igreja contestem o caráter exclusivamente cristão de tais grupos. Suspeita-se que no dia 2 de dezembro a milícia anti-Balaka tenha morto 12 pessoas e ferido outras 30 num ataque à secção maioritariamente muçulmana da localidade de Boali. A resposta da comunidade cristã aos muçulmanos foi mais do que inesperada. A comunidade local cristã levantou-se e convidou os nossos irmãos muçulmanos a virem para aqui. O sítio mais seguro era a nossa igreja. Nós acolhemos-los durante 3 meses. Eram 1000 muçulmanos. Os próprios cristãos traziam comida e água e os muçulmanos limpavam a igreja antes da celebração da missa. Isto indignou algumas pessoas que tinham vindo de longe porque os queriam atacar e matar. Dispararam contra o edifício enquanto estávamos lá dentro. Esta é a porta estragada. E aqui podem ver-se alguns vestígios. Aqui, o vestígio de uma bala. Mas Deus estava connosco. Nenhuma bala penetrou a parede. Estávamos protegidos. Estávamos seguros lá dentro. Here, a bullet trace. But God was with us. No bullets penetrated the wall. We were protected. We were safe inside. This is one of the families. Esta é uma das famílias que nos ajudou a cuidar dos muçulmanos que estavam connosco. Tocou-me a sua fé profunda, a sua grande abertura. Se hoje podemos falar da localidade de Boali, é porque houve homens que disseram não. Não à matança, não a magoar os outros. Temos de estar preparados para gestos fortes que demonstrem a beleza da nossa fé. Cristo morreu na cruz pelos cristãos e pelos muçulmanos. Cristãos ou não, temos de descobrir a imagem de Deus no outro. E também temos de proteger o outro como Deus nos protege e cuida de nós. Must protect him, as God watches over us and protects us. Foi o padre Xavier Arnaud que salvou centenas, milhares de muçulmanos de multidões enfurecidas. Um exemplo que contrasta bem com a violência que tem sido exercida em tantos lugares do mundo contra os cristãos. Estamos a falar da República Centro-Africana. Pois bem, a Fundação AIS lançou este ano uma grande campanha de solidariedade a nível internacional em favor das populações deste continente. Temos vindo a passar ao longo dos últimos programas um spot de apresentação desta campanha. São apenas 2 minutos, mas vale a pena voltar a vê-lo. In the beginning,
God created the heavens and the earth. God said, "Let the earth produce every kind of living creature." And so it was. God created man in the image of himself, both male and female, to multiply and live in communion. God was pleased. God blessed the world with a beautiful continent, Africa. Yet mankind allowed evil to enter into the world. Africa too has suffered. Poverty, corruption, and war claim the lives of Africa's most innocent, devastating churches, schools, hospitals, nations. Despite such violence and destruction, God is with us and we are blessed. We are blessed by the courage of our bishops and priests who witness God's love. We are blessed by the faith of our catechists who teach us to love. We are blessed by the commitment of our religious who practice love. Although we are persecuted and sometimes afraid, with you we hold strong to our hope and joy in the Lord. We are blessed by you. Acabámos de ver um pequeno filme de apresentação sobre esta campanha internacional da Fundação AES em favor de África. Temos mais um pequeno filme que nos vai ajudar a compreender melhor a realidade da Igreja neste continente, das suas necessidades e anseios. Este filme, Catarina, leva-nos até à Serra Leoa ao encontro de uma irmã. É verdade, Paulo, é a irmã Mary Collum, das missionárias Clarissas do Santíssimo Sacramento. E esta irmã é adorável na sua simplicidade. E ela diz neste filme como ficou encantada com a vida religiosa e como gosta dos sacrifícios que as irmãs fazem. Que sacrifícios? Bom, de estar junto dos jovens nas escolas, com crianças e jovens, a rezar com eles. E ela diz também uma coisa muito importante, que estas irmãs se sentem abençoadas pelo seu trabalho. E dizem que o que fazem é notável, e nós achamos também que é notável, uma vez que eles estão a ajudar tanto crianças e jovens a estudar e a preparar-se para serem melhores e para ajudarem o seu país e para que tenham também um futuro mais digno. E é aqui, precisamente, que entra a ajuda da Fundação AES. Já vamos ver como é possível ajudar a Igreja da África, as comunidades cristãs deste continente a superarem as suas dificuldades. Mas já vamos então ver esse filme que preparamos para si. When the sisters came to this part of the country, at that time, 1960, the girls were not allowed to go to school. They said school is for men, not for girls. So the sisters were so upset. They said, no, it's not possible. What will be the future of this place if the girls or women are not allowed to go to school, or they are not allowed to learn something on their own that will benefit them tomorrow? So the sisters tried. It was not easy for them. They will go from house to house. They talk to the parents. That is very important. We want your children to go to school. You will see the benefit. This place will develop. In Sierra Leone, mostly we work in the schools, all for girls and women. In all the schools, over 3,000. Vocational school, women go there to learn different trades. They do gara tie-dyeing to make clothes. They do cosmetology, business administration, and they have computer classes there. And they do also catering. They learn how to cook, prepare different type of dishes. Okay, we work in the parish. We give catechesis to people in the parish. We have a retreat house. We have a clinic. Well, we have also our stations where we used to go. The local vocation is going in our congregation. We need the help of the Universal Church to come and help the people here in Sierra Leone. They really need your help. Vimos um filme que é por si só um poderoso argumento que justifica esta campanha de solidariedade da Fundação AES para a África. Catarina, quem viu o filme e quiser ajudar nesta campanha, o que é que pode fazer? É muito fácil, Paulo, e basta nós queremos de facto ajudar estas comunidades e é fácil fazê-lo. E pode começar mesmo por nos ligar para o nosso telefone 217544000, que estará a passar agora em rodapé, ou então
Se não quiser ligar, pode ir ao nosso site www.fundação-ais.pt, que também estará agora neste momento a passar em rodapé, entrar, ver todo o nosso site, as nossas notícias, as nossas campanhas, e poderá ajudar tanto a irmã Mary como outros projetos que temos a decorrer neste momento, mais concretamente agora em África, e portanto é um gesto de solidariedade que é muito simples, mas que marca a diferença e que faz com que nós possamos continuar no terreno a ajudar as pessoas e estar junto a estas comunidades que fazem este trabalho, como vimos nestes filmes, que são extraordinários. Uma das paragens obrigatórias aqui em Igreja no Mundo é na Síria. Em Cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado, perto do Líbano, vive a irmã Miri, uma jovem portuguesa que decidiu entregar a sua vida a Deus. Agora vamos ao encontro da irmã Miri, mas vamos continuar com o Egito como pano de fundo. No arranque do programa falámos no massacre de 29 cristãos na província de Minia, precisamente no sul do Egito, quando viajavam para o mosteiro de São Samuel, o Confessor. Na crónica que nos enviou por telefone, esta jovem religiosa portuguesa faz referência ao dia em que o padre Jorge, da paróquia local, visitou o mosteiro e deu a todas as irmãs a notícia trágica do outro massacre, na sequência de 2 atentados no Egito, em 2 igrejas, no passado domingo de Ramos, que causaram cerca de meia centena de mortos. Foi também num desses dias que o padre Jorge, o padre da paróquia, que veio cá ao mosteiro e disse: olha, vocês sabem o que aconteceu no dia de Ramos? Houve um grande atentado no Egito, numa igreja, e houve todos aqueles que cantavam, numa igreja em Tanta, todos aqueles que cantavam durante a missa morreram. Crianças pequenas, que eles lá no rito copta, eles fazem crianças, chamam-nos já diáconos. São aqueles que servem ao altar, eles desde pequeninos começam a ter logo os graus. E é por causa disso, é uma das razões. Eles são bastante vivos. Dizia o padre, ainda é por causa dos cristãos coptas que nós ainda vamos ser salvos. São eles que vão salvar toda a igreja. Porque depois disso, os próprios pais, as mulheres daqueles que morreram, os maridos, os filhos, diziam: nós estamos contentes, nós estamos felizes por ser mártires, de ter mártires na nossa igreja. Eu tenho pena daqueles do Daesh, daqueles que pensam que nos vêm matar, mas eles é que vão ao inferno, nós não vamos para o céu. E a nossa ambição é ser mártires, dizia o padre. Eles são monges, os cristãos laicos, simplesmente laicos, eles vivem como monges. O seu espírito é assim, eles são assim. Todas as semanas procuramos ter aqui, em Igreja no Mundo Magazine, uma grande entrevista. Dom António Jaca, bispo do Cachito, uma diocese nova, perto de Luanda, em Angola, esteve em Portugal e concedeu uma entrevista exclusiva ao nosso programa. A Igreja em Angola tem denunciado a corrupção que tem minado este grande país lusófono. Ainda no ano passado, a Conferência Episcopal publicou uma nota pastoral muito crítica em relação à forma como se esbanjam os recursos públicos, falando mesmo em corrupção generalizada. Este foi o ponto de partida para a grande entrevista que vamos começar a escutar já de seguida e que será também tema forte nas próximas semanas aqui, em Igreja no Mundo Magazine. O ano passado, os bispos de Angola publicaram uma nota pastoral em que denunciam, que eu estou a ler, denunciam o poder de Luanda, acusando o governo de corrupção generalizada, de se apoderarem das riquezas nacionais, de governarem de forma desonesta e fraudulenta, de falta de ética. Isto foi publicado em março de 2016. Eu pergunto-lhe, um ano depois, os bispos poderiam voltar a publicar esta carta? Está tudo na mesma ou alguma coisa mudou? Esta carta é uma carta pastoral que nós publicamos e fazemos regularmente, que tinha este título: Que vimos e ouvimos. Era uma constatação da realidade de Angola. Portanto, em que procuramos elencar os aspectos que nos parecem ser necessários alguma mudança a nível do país. Tanto que nós vimos,
que nós ouvimos, vimos, e depois algumas sugestões para a mudança. Evidentemente que fazemos parte do país, não somos, a Igreja não está alheia à situação real do país. Então, é uma situação, a corrupção é algo crônico, não é? É um cancro que efetivamente provoca danos consideráveis. Isso é reconhecido por todos, não só pelos bispos, por toda a sociedade. E é um empenho, e espera-se que haja um empenho na luta contra a corrupção. Diríamos a mesma coisa, sim, não podemos dizer que as pessoas foram indiferentes à nossa carta, creio que ela teve impacto. Qual é que foi a... Creio que tem impacto. As pessoas falaram muito desta carta, discutiram, creio que a nível da governação não creio que tenham ficado indiferentes, não é? E a verdade é que agora vamos ter eleições neste ano, portanto, creio que os diferentes candidatos terão atenção àqueles pontos essenciais de que nós falamos e que voltamos a, digamos, de forma diferente a dizer na nossa carta, na nota pastoral agora, a mensagem sobre as eleições, que é também, no fundo, dizer que é preciso que o país avance, que o país, agora que se espera mudança a nível da governação, que haja atenção nesses aspectos que são fundamentais para que haja uma verdadeira democracia. Angola já está há mais de 2 décadas em paz, portanto, Já, a guerra civil terminou. Mas os angolanos já fizeram as pazes? Creio que sim, é também um processo, mas creio que é uma sociedade pacífica do ponto da convivência. Não é evidente que nas grandes cidades aumentou a criminalidade, mas isso não tem nada a ver com a guerra. Não é? No relacionamento entre as pessoas de vários partidos, não há, digamos assim, de forma generalizada, que se note que haja ódio entre pessoas de diferentes partidos. Não, creio que a processo de reconciliação realizou-se. Não é? Realizou-se, sim, talvez não de forma plena, mas creio que é uma sociedade pacífica, não é? Desse ponto de vista. Agora, a paz militar não é paz social. A paz social, como sabe, depende muito das condições de vida das pessoas. Onde há pobreza, onde há a delinquência, aumenta. É evidente que com esta crise econômica aumentou de forma dramática a delinquência, não é? Portanto, e agora é preciso lutar pela paz social. A paz social tem a ver com o investimento na educação, tem a ver com o investimento na saúde e tem a ver com o investimento, digamos, naqueles setores que são vitais da sociedade, para que a sociedade seja pacífica, não é? Que as pessoas têm que ter o mínimo para viver e que haja mais equilíbrio na distribuição das riquezas também. Portanto, esta paz social nós temos de procurar, temos de consegui-la e creio que estas eleições serão um marco na história de Angola e creio que esperamos nós e assim desejamos que efetivamente os que venham a governar o país tenham em atenção esta questão importante de investimento sério na saúde e na educação. São setores vitais da sociedade. E seguramente que a Igreja estará sempre presente para sublinhar isso, não é? E a Igreja tem contribuído de forma significativa nesses dois setores, que sempre esteve presente no setor da educação e da saúde, e continuar a estar presente, tem uma presença que não pode ser negligenciada. A Fundação AIS, fundada no final da Segunda Guerra Mundial pelo padre Winfried van Straten, tem como missão ajudar as comunidades cristãs perseguidas a apoiar a Igreja que sofre no mundo. Para concretizar esta missão, é necessário mobilizar benfeitores e amigos que, com a sua generosidade, são os grandes protagonistas desta história de amor. Uma das maneiras de ajudar nesta missão é adquirindo, por exemplo, produtos cujas vendas revertem depois para o financiamento dos vários projetos. A Ana Vieira vai agora falar-nos de um desses produtos. Neste caso, é um livro de orações com São Francisco e Santa Jacinta. Olá, hoje venho falar de um livro muito especial para todos nós, o Rosário com Francisco e Jacinta. Este é um livro de oração que a Fundação AIS voltou a editar pela terceira vez por considerarmos ser uma obra importante para a compreensão da mensagem de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos, e especialmente este ano em que se comemora o centenário das aparições de Fátima e, muito em particular, a canonização de Francisco e Jacinta. Nas palavras da irmã Ângela Coelho, postuladora da causa dos pastorinhos, há 100 anos a Cova da Iria foi o lugar do encontro que gerou uma das mais belas histórias de amor do século XX, a história de amor entre Deus e os seus pequenos Francisco e Jacinta.
Será a oração do Rosário que os ajudará a manterem-se dentro desta luz e que os conduzirá ao conhecimento íntimo daquela que no seu coração guarda os mistérios de Cristo. Assim, rezar o Rosário com Francisco e Jacinta será sempre rezar o Rosário em companhia da Senhora mais brilhante do que o sol, aquela que os introduziu à amizade de Deus e, através do seu olhar, contemplar o rosto de Jesus. Possa este livro ajudar-nos a aprender com São Francisco e Santa Jacinta a encontrarmos-nos também nós com Deus através do coração imaculado de Maria. Termino assim com este apelo e convite à oração, em particular pelos cristãos que sofrem e que são perseguidos. Rezem, rezem muito, rezem o terço todos os dias, assim nos pediu Nossa Senhora de Fátima. Para adquirir o Rosário com Francisco e Jacinta, basta ligar para a Fundação AIS através do 21 754 4000, 21 754 4000 ou fazer a sua encomenda online em www.fundação-ais.pt. Muito obrigada pela vossa oração e generosidade. Ficamos a conhecer um pouco este livro de orações com os santos pastorinhos de Fátima, Jacinta e Francisco. Catarina, eu tenho a certeza, tenho a forte convicção de que muitos dos nossos telespectadores também gostariam de adquirir este livro. Como é que podem fazê-lo? É muito fácil, Paulo. E caso queiram adquirir este livro, este Rosário com Francisco e Jacinta, é muito simples, basta nos ligar para o nosso telefone 21 754 4000 ou então ir ao nosso site e poderá adquirir este ou outros artigos que temos também disponíveis no nosso site. E isto é muito importante, como o Paulo disse, através destes artigos nós conseguimos ajudar algumas comunidades que estão no terreno e conseguimos também continuar a financiar os nossos projetos, que é esse o nosso objetivo, financiar sempre estes projetos que temos para que as pessoas, as comunidades possam permanecer nos seus locais. Agora vamos até Paris. Na semana passada começámos a escutar aqui, em Igreja do Mundo Magazine, o testemunho do padre Jacques Morad. Ele participou numa iniciativa dos nossos colegas da AIS em França, chamada precisamente Noite dos Testemunhos. As palavras do padre Jacques Morad são muito importantes para percebermos melhor a tragédia e a violência que se abateram em tantos países do mundo sobre os cristãos. O ataque bárbaro no Egito, de que falámos aqui no arranque do programa, foi executado por jihadistas. E foram também jihadistas, Catarina, que sequestraram este sacerdote em maio de 2015 na Síria. Mais precisamente, Paulo, no dia 21 de maio de 2015. E o padre Jacques Morad era o prior do mosteiro do Mar Elias e foi sequestrado nesse dia em Al-Qaratian. Por 4 homens, foram 4 homens encapuçados que entraram e que o sequestraram, e a ele e juntamente a um colaborador dele. E na altura ninguém percebeu porquê raptar este sacerdote. Este sacerdote era muito amigo da população, ajudava os mais pobres, os idosos, as crianças e, inclusivamente, este sacerdote era muito amigo dos muçulmanos. Amigo dos muçulmanos, mas mesmo assim sequestrado por um comando jihadista. Na semana passada ele contou como invadiram um mosteiro e o levaram. Hoje vai recordar algumas das torturas por que passou e a surpresa, um dia, de ter reencontrado alguns dos seus paroquianos. Eu fui interrogado, ameaçado várias vezes com a decapitação e submetido a uma execução simulada por recusar renunciar à minha fé. Nesses momentos, as palavras de Nosso Senhor ressoavam dentro de mim. Minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. E no meio desta situação também fiquei feliz por poder viver concretamente estas palavras de Cristo do Evangelho de São Mateus. Amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem àqueles que vos odeiam e rezai por aqueles que vos maltratam e perseguem. No dia 4 de agosto de 2015, o Estado Islâmico assumiu o controle de Qaryatain e, na manhã seguinte, ao amanhecer, levou como refém um grupo de cristãos, cerca de 250 pessoas trazidas de uma região próxima de Palmira. Obviamente, não sabíamos nada sobre o que estava acontecendo, já que tínhamos sido isolados do mundo. Quelques 250 personnes conduites dans une région près de Palmyre. Évidemment, nous n'étions au courant de rien, puisque nous étions coupés. No dia 11 de agosto, um sheik saudita entrou em nossa cela. Ele falou comigo dizendo: "Você é Baba Jacques? Venha comigo. Eles estão-nos perguntando sobre você. Nós viajamos pelo deserto por cerca de 4 horas. Viens, on nous a cassé la tête en parlant de toi. Nous avons roulé dans le désert
4 heures durant. Quando chegámos a um recinto fechado por uma enorme porta de ferro, os cristãos de Cariatine estavam ao meu redor, espantados ao ver-me. Foi um momento de sofrimento indizível para mim e para eles, um momento extraordinário de alegria e de dor. De alegria, porque não esperavam que eu ainda estivesse vivo, e de dor, por causa das condições em que nos encontrávamos. De joie parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je sois survivant, et de douleur à cause des conditions de nos retrouvailles. Agora vamos até ao Vaticano, ao encontro do Papa Francisco. Paragem obrigatória neste programa da Fundação AIS. O Santo Padre comunica de forma franca, aberta, simples, incisiva. Ele tem um estilo único e tem cativado com isso milhões de pessoas em todo o mundo. Todos os dias, ou quase todos os dias, o Papa Francisco publica na internet um pequeno texto que eu acredito tem sido precioso para todos os que querem compreender um pouco melhor o papel dos cristãos neste tempo tão conturbado em que vivemos. Os tweets do Papa Francisco são, pois, uma das rúbricas fixas aqui em Igreja do Mundo Magazine. Foram os tweets do Papa Francisco. Portugal é um dos países do mundo em que se publica uma revista exclusivamente sobre a vida do Papa Francisco. A revista chama-se O Meu Papa e, tal como fizemos nos programas anteriores, vamos saber agora, em primeira mão, o que está a ser preparado para a próxima edição. Vamos já ao encontro de Clara Raimundo, a diretora da revista, que está na redação de O Meu Papa e que nos vai apresentar essas novidades. Olá, Clara. Olá, Paulo. Esta semana quero começar por dar-te uma novidade muito importante relativa à periodicidade da revista O Meu Papa. Vamos deixar de ter uma periodicidade semanal, a revista deixará de estar nas bancas todas as sextas-feiras e passará a ser uma periodicidade mensal. A revista passará a estar nas bancas todos os dias 15 de cada mês. E porquê esta mudança? Bom, esta mudança de periodicidade vem no seguimento das diretrizes da própria editora italiana, a Mondadori, que tem estado a licenciar esta revista, O Meu Papa, para diversos países. Acabou de ser lançada em Espanha a revista O Meu Papa também e nestes países, à exceção de Itália, a ideia é que a revista seja mensal. Nós fomos uma exceção porque, como teríamos a vinda do Papa a Portugal, a Fátima, fazia sentido neste nosso lançamento e para acompanhar os preparativos da visita termos uma periodicidade semanal, mas vamos agora alinhar-nos com as restantes publicações internacionais e passar a sair mensalmente. Isto vai permitir-nos o quê? Vai permitir-nos ter mais tempo para adaptarmos os conteúdos à realidade nacional, vai permitir-nos também ter mais conteúdos criados localmente e, portanto, eu acredito que teremos uma revista a partir de agora com ainda mais qualidade. Continuaremos, é claro, a contar a todos os leitores como é o dia-a-dia do Papa Francisco. Se quiseres, Paulo, posso já adiantar-te alguns dos conteúdos da nossa edição 10, que estará nas bancas no dia 15 de junho. Falaremos, como é óbvio, do encontro do Papa Francisco com o Presidente Trump. Contaremos também como foi a sua viagem a Génova, e esta foi uma viagem muito emocionante para o Papa Francisco, visto que foi dessa cidade italiana
que o seu pai e os seus avós partiram como imigrantes para a Argentina no início do século XX. E teremos ainda um relato muito especial do nosso jornalista e colaborador António Marujo, que esteve esta semana em Roma com o Santo Padre e assistiu à Eucaristia em Santa Marta, celebrada por ele. E mais não conto, vou guardar o resto dos pormenores para a próxima semana. Até para a semana, Paulo. Obrigado, Clara, e até para a semana, se Deus quiser. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa. São raras as semanas em que o Santo Padre não fala da questão dos cristãos perseguidos. São raras as semanas em que ele não denuncia esta tragédia que acontece nos dias de hoje em tantos países do mundo. Começámos o programa praticamente por aí, com uma mensagem do Papa Francisco a manifestar a sua solidariedade para com os cristãos do Egito, por causa do massacre de que aqui falámos. Agora vamos recordar uma outra mensagem, um pequeno filme produzido com o apoio da AIS, em que o Santo Padre nos lembra as perseguições aos cristãos e nos pede que rezemos com ele por todos eles. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. E assim, escutando as palavras do Papa Francisco a interpelar-nos, a pedir as nossas orações pelos cristãos perseguidos, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade e até à próxima semana. Até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.